O calor da exposição de arte de Johnny Depp em outubro de 2024 ainda não diminuiu, especialmente porque o ator de 62 anos revelou inesperadamente segredos chocantes que ninguém previu. Não se tratava de aventuras piratas ou mãos de tesoura afiadas, mas de uma vida tumultuada que começou naquela noite fatídica, aos 15 anos, quando ele largou a escola para dormir em uma van com uma banda de garagem. É a história de seus anos vivendo no porão do lendário Hunter S. Thompson, ao lado de barris de pólvora, e até mensagens tão violentas que chocaram um tribunal. As pinturas na exposição revelaram por que os executivos da Disney um dia pensaram que ele estava bêbado no set e por que ele estava certo o tempo todo sobre algo que todos entenderam errado. A jornada de Johnny Depp não começou sob os holofotes. Ele nasceu em 9 de junho de 1963 em Owensboro, Kentucky. Sua mãe, Betty Sue Palmer, trabalhava longos turnos como garçonete, enquanto seu pai, John Christopher Depp, era engenheiro civil. A vida em casa era instável. Quando Johnny tinha 7 anos, sua família havia se mudado mais de 20 vezes, finalmente se estabelecendo em Miramar, Flórida. Sua infância foi cheia de caos. Seus pais brigavam constantemente e a tensão emocional em casa era profunda. Quando ele tinha 15 anos, eles se divorciaram, deixando cicatrizes duradouras. Depp, mais tarde, chamou sua mãe de o ser humano mais desagradável que já conheci. Mas, através de toda a turbulência, uma faísca começou a crescer. No meio do calor e da desordem da Flórida, cercado por música rock e rotinas quebradas, Johnny encontrou um estranho senso de identidade. Aos 15 anos, ele tomou uma decisão que a maioria dos adolescentes nem sequer ousaria considerar. Largou o ensino médio. Ele não saiu para atuar ou para trabalhar. Ele queria tocar música. Ele se juntou a uma banda de garagem chamada The Kids. Eles eram barulhentos, famintos e determinados. A banda começou a fazer ondas na cena underground da Flórida, abrindo para lendas como Iggy Pop. Mas a sobrevivência era brutal. O grupo compartilhava refeições baratas e dormia em sua van. Eles mal sobreviviam, mas Depp não se importava. Ele não estava buscando conforto. Ele estava buscando o som. O que ele não percebeu foi que essa paixão pela música logo o levaria a um lugar completamente inesperado. Em 1983, com apenas 20 anos, Depp casou-se com a maquiadora Lori Allison. Ela era 6 anos mais velha e cheia de esperança por ele. Juntos, eles se mudaram para Los Angeles, sonhando em fazer sucesso na música. Depp arranjou empregos estranhos, o mais desgastante dos quais era vender canetas por telefone. Dia após dia, ele ligava para estranhos, tentando vender algo que não lhe interessava. Ele estava quebrado, frustrado e inseguro se o sonho valia a pena. Mas Lori acreditava nele. Ela tinha amigos na indústria do entretenimento e um deles estava prestes a mudar a vida de Johnny para sempre. Esse amigo era Nicolas Cage. Ele viu algo em Johnny, um charme, um mistério, uma presença. Cage o incentivou a tentar atuar. Depp não estava convencido, mas foi a uma reunião com um agente de qualquer maneira. Então veio a audição para o filme de terror A Nightmare on Elm Street. Depp nem sequer estava lá por si mesmo. Ele tinha ido com um amigo, mas a filha do diretor Wes Craven o notou. Ela achou que ele parecia dos sonhos. Isso foi suficiente. Depp conseguiu o papel de Glenn Lantz, um adolescente que tem um fim sangrento quando uma cama o engole inteiro. O filme foi lançado em 9 de novembro de 1984 e arrecadou mais de 25 milhões de dólares com um orçamento de apenas 1,8 milhões de dólares. Aquela única cena horripilante lançou sua carreira e o tirou das sombras. Depois veio 1985. Tudo mudou novamente. Sua banda, The Kids, finalmente desmoronou.
O mesmo aconteceu com seu casamento. A música, aquilo pelo que ele havia largado a escola, havia acabado. Ele não tinha um plano B, apenas o estranho novo mundo da atuação, que de repente se abria para ele. A escolha foi brutal. Continuar perseguindo a música que não levara a lugar nenhum, ou mergulhar no caminho desconhecido do cinema. Ele escolheu atuar. O que parecia um fracasso na época, logo se tornaria o início de algo massivo. 2 anos depois, em 1987, ele se tornou um nome conhecido. Ele conseguiu o papel do oficial Tom Hanson em 21 Jump Street, substituindo Jeff Jagger. Com apenas 24 anos, Johnny Depp de repente estava na parede do quarto de cada adolescente na América. O programa não era apenas popular, era um fenômeno cultural. Ele abordava temas difíceis como drogas e violência e transformou Depp em um ídolo adolescente global. Mas Johnny odiava isso. Ele sentia que estava sendo embalado e vendido. Ele via seu personagem como superficial e previsível. A fama o sufocava. Ele começou a entrar em conflito com os produtores e até tentou ser demitido, destruindo seu trailer. O mundo o amava, mas ele queria sair, então ele se rebelou da maneira mais inesperada. Ele escolheu papéis que faziam as pessoas coçarem a cabeça. Em 1990, ele estrelou Cry Baby, um filme selvagem e satírico de John Waters. Depp aceitou o papel não apesar de zombar dos ídolos adolescentes, mas por causa disso. Waters disse que escolheu Depp depois de ver o rosto dele estampado em todas as revistas adolescentes de um supermercado. Johnny usou Cry Baby para destruir a imagem de galã que ele nunca quis. O filme fracassou inicialmente, arrecadando apenas 8,3 milhões de dólares com um orçamento de até 12 milhões de dólares. Mas com o tempo, tornou-se um clássico cult. Mais importante ainda, enviou uma mensagem clara. Johnny Depp não seguiria as regras de Hollywood. Mais tarde, no mesmo ano, ele fez um movimento que redefiniria sua carreira. Ele se juntou ao diretor Tim Burton para Edward Mãos de Tesoura. O papel era estranho, silencioso e profundamente emotivo. Depp interpretou um homem artificial solitário com tesouras no lugar das mãos, que só queria ser amado. Não era nada parecido com seus papéis anteriores. A atuação recebeu elogios da crítica e do público. O filme arrecadou 4 vezes seu orçamento de 20 milhões de dólares e confirmou o que Johnny vinha tentando provar. Ele era mais do que um rosto bonito. Era um artista. A partir daquele momento, ele se manteve afastado de tudo que fosse seguro ou esperado. Ele recusou grandes ofertas em favor de personagens incompreendidos, sombrios ou francamente bizarros. Ele disse que nunca mais voltaria para a TV. Nunca, disse ele aos entrevistadores. Eu preferiria abastecer carros. Ele não estava mais perseguindo dinheiro ou fama. Ele estava perseguindo significado. E enquanto sua carreira tomava forma, sua vida pessoal era igualmente intensa. Após o divórcio, ele iniciou um relacionamento profundo com a atriz Sherilyn Fenn. Eles se conheceram no set de um filme estudantil e ficaram juntos por mais de 3 anos. O laço deles foi forte o suficiente para um breve noivado, e ela até apareceu em Anjos da Lei, 21 Jump Street. Depois veio Jennifer Grey. Depp a pediu em casamento apenas 2 semanas depois de se conhecerem. O noivado durou 9 meses antes de se desfazer. A fama, a pressão, a imagem que ele desprezava. Era tudo demais. Mas seu próximo relacionamento se tornaria lendário. Em 1989, na estreia de A Fera do Rock, Great Balls of Fire, ele conheceu Winona Ryder. A conexão deles foi instantânea. Em 5 meses, eles estavam noivos. Johnny chegou a tatuar Winona Forever em seu braço. O relacionamento se tornou um símbolo do romance de Hollywood no início dos anos 90. Terminou em 1993, mas não antes de se tornar parte da história de Depp. Intensa,
apaixonada e cheia de emoção crua. Quando Johnny Depp interpretou Edward D. Wood Jr. em Ed Wood em 1994, ele não apenas atuou, ele se tornou o homem. Ed Wood havia sido chamado de o pior diretor de todos os tempos. E seu filme Plano 9 do Espaço Sideral, Plan 9 from Outer Space, foi eleito certa vez o pior filme já feito. Mas Depp não zombou dele. Ele o tratou com amor, mostrando seu otimismo selvagem e charme estranho como algo bonito. Depp disse que baseou a atuação na energia alegre de Ronald Reagan e no Homem de Lata de O Mágico de Oz. Isso pode parecer estranho, mas funcionou. O filme foi filmado em preto e branco e parecia uma carta de amor para cada artista estranho e incompreendido. Também marcou o início de algo maior, sua longa e icônica parceria com o diretor Tim Burton. Juntos, eles encontraram magia nas sombras. 5 anos depois, Depp e Burton se uniram novamente para A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Sleepy Hollow. Desta vez, Depp interpretou Ichabod Crane, um investigador nervoso e inteligente que tentava resolver assassinatos em uma cidade assombrada. O estúdio originalmente queria alguém como Brad Pitt, mas Depp tinha uma visão muito diferente. Ele queria que Crane fosse suave, desajeitado, até com medo de aranhas. Ele até pediu um nariz falso longo, inspirado em personagens da velha escola como Sherlock Holmes e até Angela Lansbury. O estúdio disse não às coisas extremas, mas o resultado ainda era único. Crane não era um herói. Ele desmaiava, surtava, mas usava a ciência e a lógica para resolver crimes. A névoa escura, as florestas assustadoras e a música de Danny Elfman fizeram com que todo o filme parecesse um sonho assustador, e as pessoas adoraram. O filme arrecadou mais de 27 milhões de dólares e até ganhou um Oscar de direção de arte. Em 2005, Depp assumiu um de seus papéis mais comentados, Willy Wonka em A Fantástica Fábrica de Chocolate, Charlie and the Chocolate Factory. Mas este não era o Wonka divertido e colorido que as pessoas lembravam. A versão de Depp era pálida, rígida e emocionalmente distante. Ele disse que se inspirou em apresentadores de programas infantis de TV e até baseou o corte de cabelo em Anna Wintour da Vogue. Algumas pessoas pensaram que ele parecia e agia como Michael Jackson, mas Depp negou isso. Seu Wonka nem sequer gostava de crianças. O filme adicionou uma nova reviravolta. O passado problemático de Wonka, com seu rigoroso pai dentista, era mais sombrio, mais profundo e definitivamente mais controverso. A crítica se dividiu. Alguns acharam brilhante, outros disseram que era simplesmente assustador. Mas não importa o que as pessoas pensassem. O filme arrecadou quase 476 milhões de dólares em todo o mundo, e Depp recebeu uma indicação ao Globo de Ouro. Ame ou odeie, ninguém esqueceu sua versão de Wonka. No mesmo ano, Depp assumiu outro desafio. Ele dublou Victor Van Dort em A Noiva Cadáver, Corpse Bride, um filme de animação stop-motion dirigido por Burton. Depp estava filmando A Fantástica Fábrica de Chocolate durante o dia e gravando para A Noiva Cadáver à noite. Foi um papel tranquilo e emocional. Apenas com sua voz ele teve que mostrar o medo, a bondade e o crescimento de Victor. A história, inspirada em um antigo conto popular, seguia Victor da Terra dos Vivos para a Terra dos Mortos. Era triste e engraçada ao mesmo tempo. A animação também foi inovadora. Ela usou câmeras digitais em vez de filme, o que a tornou mais nítida e rápida de filmar. A Noiva Cadáver se tornou mais um sucesso para Depp e Burton, inclusive recebendo uma indicação ao Oscar. E isso mostrou que Depp não precisava ser visto para tocar as pessoas. Em 2010, Depp voltou como o Chapeleiro Maluco em Alice, no País das Maravilhas. A essa altura, ele e Burton haviam trabalhado tanto juntos que a conexão deles parecia sem esforço. O Chapeleiro de Depp era emocional, leal e um pouco louco. Às vezes feliz,
às vezes de partir o coração. A mistura de CGI, figurinos e live action fez com que o filme parecesse um sonho, e funcionou. O filme arrecadou mais de US$ 1 bilhão, tornando-o o maior sucesso de Burton. Em 2012, eles se reuniram novamente para Sombras da Noite, com Depp interpretando um vampiro de 200 anos chamado Barnabás. Foi estranho, estiloso e cheio de humor peculiar. Os críticos nem todos amaram, mas isso mostrou o quão longe sua jornada criativa havia chegado. De pequenas histórias peculiares a grandes e selvagens espetáculos. Mas um dos papéis mais intensos que Depp já assumiu foi em Medo e Delírio em Las Vegas, 1998. Para interpretar o selvagem jornalista Hunter S. Thompson, Depp não apenas o estudou, ele morou com ele. Eles se conheceram em 1994 e foi um caos desde o início. Thompson atirou com uma arma taser em um bar e convidou Depp para sua casa, onde eles atiraram e explodiram coisas. Depp mais tarde se mudou para o porão de Thompson por 4 meses. Era pequeno, cheio de aranhas e ao lado de um barril de pólvora. Depp usava as roupas de Thompson, dirigia seu carro e até teve sua cabeça raspada por Thompson para combinar com suas manchas de calvície. Ele gravou horas de suas conversas e o seguiu para todos os lugares. Quando o filme foi lançado, nem parecia que Depp estava atuando. Ele era Thompson. A amizade deles era tão profunda que, após a morte de Thompson, Depp cumpriu seu último desejo: atirar suas cinzas de um canhão de 46 metros ao som de Mr. Tambourine Man, de Bob Dylan. Foi mais do que um filme. Foi um laço cheio de amor, loucura e devoção total. Mas a gama de Depp não parou em Heróis Estranhos e Quebrados. Em Donnie Brasco, 1997, ele interpretou um agente disfarçado do FBI que se infiltra na máfia. A história era real. Joseph Pistone passou 6 anos fingindo ser um mafioso. Depp treinou com Pistone para entender o quão perigosa era aquela vida. Um único erro poderia custar a vida dele ou de seus amigos. Depp aprendeu a agir como um gangster, como falar, se mover e pensar como um. Ele também teve que mostrar o custo emocional. Seu personagem começa a se perder, preso entre a lealdade ao FBI e o laço com um mafioso interpretado por Al Pacino. A tensão, as mentiras, a culpa, tudo isso transpareceu na atuação de Depp. Foi sutil, assombrosa e profundamente humana. Em Profissão de Risco, Blow, 2001, Depp assumiu o papel de George Jung, um homem que ajudou a inundar a América com cocaína na década de 1980. Jung trabalhou com Pablo Escobar e se tornou um milionário, mas perdeu tudo. Depp se encontrou com Jung na prisão, estudando-o de perto. Ele queria entender não apenas como Jung vivia, mas como ele pensava. Ele até improvisou algumas falas para soar mais como o homem real. Uma das cenas mais tristes do filme mostra Jung gravando uma fita para seu pai. Depp usou as palavras reais de Jung. Não foi apenas atuação, foi um tributo. A história de Jung era selvagem, glamourosa e trágica. Depp mostrou tudo, desde os altos da riqueza até os baixos de perder sua família. Eles se tornaram amigos íntimos. E Depp mais tarde disse que amou Jung desde o momento em que se conheceram. Johnny Depp já era conhecido por interpretar personagens estranhos e excêntricos. Mas em 2003, ele fez algo que ninguém esperava. Assinou contrato para estrelar um filme de piratas da Disney. O que ele trouxe para a tela, no entanto, não foi apenas um pirata. Foi puro caos. Ele apareceu na primeira leitura de roteiro, arrastando as palavras, tropeçando e se movendo como uma estrela do rock que não dormia há dias. Todos pensaram que ele estava brincando. Os executivos da Disney ficaram tão confusos que realmente perguntaram se ele estava bêbado. Um deles até pensou que ele estava arruinando todo o filme. Mas Depp não estava brincando. Ele havia modelado toda a sua atuação em Keith Richards, o selvagem guitarrista dos Rolling Stones. Para ele, os piratas do século XVIII
eram as estrelas do rock de sua época. E Richards, ele era a versão moderna perfeita, rebelde, imprevisível e, de alguma forma, ainda de pé. Depp até adicionou um pouco do gambá de desenho animado Pepe Le Pew à mistura, dando a Jack Sparrow um tipo estranho de charme e otimismo. Ele se recusou a suavizar. A Disney poderia aceitar sua versão ou substituí-lo. Eles não o substituíram. Os críticos não apenas gostaram, eles ficaram impressionados. Roger Ebert chamou-o de original em cada um de seus átomos. Outro crítico disse que foi uma aula magistral de atuação cômica. Para Depp, essa jogada arriscada valeu a pena. Ele recebeu sua primeira indicação ao Oscar, uma indicação ao Globo de Ouro e até ganhou um prêmio do Screen Actors Guild. E, de repente, o cara esquisito dos filmes independentes tornou-se o rosto de um fenômeno global. Então veio 2006. Piratas do Caribe, O Baú da Morte, chegou aos cinemas e quebrou tudo em seu caminho. Somente em seu primeiro fim de semana na América do Norte, arrecadou 135 milhões e 600 mil dólares. Nenhum filme havia feito isso antes. Ele ultrapassou os 100 milhões de dólares em 2 dias, os 200 milhões em apenas 8, e cruzou a marca dos 400 milhões em 45 dias. Globalmente, arrecadou mais de 1 bilhão de dólares. Ninguém pensou que um filme de piratas pudesse fazer isso, mas Jack Sparrow havia se tornado a razão pela qual as pessoas apareciam. Um ano depois, o terceiro filme, No Fim do Mundo, foi lançado. Ele estreou em mais cinemas do que qualquer filme antes, mais de 4.300 em toda a América do Norte, com cerca de 11.500 telas no total. Em apenas 4 dias, arrecadou quase 139 milhões e 800 mil dólares. No quinto dia, havia arrecadado 153 milhões de dólares. Mesmo com Homem-Aranha 3 e Shrek 3 ao mesmo tempo, o Pirata de Depp dominou as bilheterias. Quando saiu dos cinemas, havia arrecadado 963 milhões e 400 mil dólares em todo o mundo. Manteve o recorde de fim de semana do Memorial Day até 2022. Mesmo quando as sequências posteriores começaram a desacelerar, as pessoas ainda vinham por Jack. Em 2011, Navegando em Águas Misteriosas, estreou com 90 milhões e 100 mil dólares no ZIL, mas internacionalmente foi enorme. Arrecadou 256 milhões e 300 mil dólares americanos no exterior em apenas um fim de semana. Essa foi a maior abertura internacional na época. Atingiu 1 bilhão de dólares em todo o mundo e se tornou o filme da Disney mais rápido a fazer isso. Em 2017, A Vingança de Salazar arrecadou 62 milhões de dólares em casa e 794 milhões de dólares globalmente. Não tão massivo como antes, mas ainda um sinal claro. Jack Sparrow era maior que os próprios filmes. Então tudo começou a desmoronar. Por volta de 2010, o homem por trás do pirata começou a se desviar do curso. Sua agente, Tracy Jacobs, disse que era como ver duas pessoas diferentes. O Depp, antes profissional, ficou conhecido por se atrasar, muito atrasado. As equipes esperavam por horas no set. Às vezes, dias inteiros de filmagem eram desperdiçados em A Vingança de Salazar. A equipe de produção na Austrália chegou a colocar um membro da equipe do lado de fora da casa de Depp apenas para ver se ele estava acordado. Quando ele finalmente se mexia, a mensagem era enviada. A águia pousou. Não era apenas preguiça. Seu consumo de álcool e drogas havia piorado. Ele aparecia tarde, desorientado ou não aparecia. Filmagens inteiras se tornaram tensas e imprevisíveis. Produtores discutiam nos bastidores sobre quem deveria confrontá-lo. Até a Disney teve que criar sistemas discretos apenas para gerenciar o caos. Seus hábitos pessoais estavam se tornando um pesadelo profissional. Então veio sua história de amor com Amber Heard.
Eles se conheceram em um set de filmagem em 2009. Johnny Depp já era uma lenda de Hollywood. Amber Heard era jovem, ambiciosa e ganhando impulso. Eles estavam filmando Diário de um Jornalista Bêbado, onde Depp interpretou Paul Camp e Heard foi escalada como Chenot. A química deles foi imediata. Heard uma vez disse: trabalhar com Depp parecia tortura, mas de uma forma que a emocionava. Ambos estavam em relacionamentos na época. Depp com Vanessa Paradis, Heard com Tasia Van Ree. Mas em 2012, esses relacionamentos haviam terminado. Depp e Heard se tornaram um casal. No início, o mundo os via como um novo casal glamouroso. Mas sob as manchetes e os tapetes vermelhos, as coisas estavam longe de ser perfeitas. A história de amor deles logo se tornaria uma das sagas mais amargas e escandalosas da história das celebridades. Eles se casaram em 3 de fevereiro de 2015, em uma cerimônia tranquila em sua mansão em Los Angeles, seguida por uma festa luxuosa na ilha particular de Depp nas Bahamas. Mas não durou. Apenas 15 meses depois, em maio de 2016, Heard pediu o divórcio e uma ordem de restrição. Ela acusou Depp de abuso repetido, verbal, físico, emocional. Documentos judiciais apontaram para pelo menos 3 incidentes, incluindo um em que ela alegou que ele quebrou coisas em casa e a agrediu. Um juiz ordenou que Depp se mantivesse afastado. Fotos do rosto de Heard, machucado e inchado, estavam em toda a mídia. Depp negou tudo. Seus advogados alegaram que ela estava mentindo por dinheiro. A separação se tornou uma guerra pública, do tipo em que ninguém sai ileso. Então veio o artigo de opinião. Em dezembro de 2018, Heard escreveu um artigo para o Washington Post. Ela não nomeou Depp, mas todos sabiam a quem ela se referia. Ela se autodenominou sobrevivente de abuso doméstico. Depp perdeu trabalho imediatamente, especialmente seu papel como capitão Jack Sparrow. Em março de 2019, ele a processou em $50 milhões, dizendo que as palavras dela eram mentiras que destruíram sua reputação. Heard revidou. Ela disse que também havia perdido empregos e se tornado um alvo de ódio. O processo judicial explodiu. Fotos, textos, testemunhas, tudo veio à tona. Cada lado acusou o outro de abuso. O mundo assistiu, tentando descobrir quem estava dizendo a verdade. Para muitos não estava nada claro. Era março de 2015. Depp estava filmando Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. Eles estavam hospedados em uma casa alugada quando uma briga estourou. A ponta do dedo de Depp foi cortada. Ele disse que Heard jogou uma garrafa de vodka nele. A garrafa quebrou e cortou seu dedo médio direito. Havia sangue por toda parte. Seu médico disse que a ponta do dedo foi encontrada mais tarde no chão da cozinha. Depp fez uma cirurgia. A produção foi paralisada. A equipe de Heard alegou que Depp havia se machucado sozinho. Havia fotos horríveis, chocantes. Essa lesão se tornou um símbolo do caos entre eles. Ninguém conseguia desviar o olhar. O divórcio deles foi finalizado em janeiro de 2017. Depp concordou em pagar a Heard $7 milhões. Ela disse que doaria tudo para a caridade. Mais tarde, descobriu-se que apenas parte do dinheiro havia sido paga e nem tudo veio dela. Parte veio de Elon Musk. Apesar de assinar um acordo de não divulgação, a história não terminou. Depp insistiu que ela mentiu. Heard manteve que disse a verdade. Eles emitiram uma declaração conjunta chamando seu relacionamento de apaixonado e volátil, mas construído sobre o amor. Não convenceu ninguém. Suas reputações estavam em pedaços e as batalhas legais continuaram. Então vieram novos depoimentos. Funcionários do prédio Eastern Columbia, onde Depp e Heard moravam, alegaram que Musk os visitava tarde da noite. Um concierge disse que Heard frequentemente ligava por volta das 23 horas para deixar Musk entrar. Ele foi visto saindo na manhã seguinte. Isso foi durante o casamento dela com Depp.
Imagens de vigilância os mostraram no elevador. Próximos e íntimos. Heard e Musk haviam dito que seu relacionamento começou após o divórcio, mas a equipe do prédio disse o contrário. Parecia traição, e isso caiu direto nas mãos de Depp durante o julgamento. As mensagens de texto privadas de Depp foram lidas no tribunal. Elas revelaram a raiva que ele sentia. Ele chamou Musk de molusco e enviou mensagens violentas para seu agente. Ele escreveu sobre fatiar Musk e desejou que o karma de Heard a alcançasse. As palavras eram gráficas, feias. Ele admitiu que não se orgulhava delas, mas elas pintaram um quadro de um homem levado ao limite, um homem vendo sua vida desmoronar diante do mundo inteiro. Então, a agente de Heard revelou outra coisa. Depois que ela terminou com Musk em 2017, ela mandou uma mensagem para a agente dizendo que nunca o havia amado. Ela estava apenas preenchendo espaço. Ela disse que precisava de tempo para se curar da dívida, que Musk era uma distração. Essas mensagens destruíram a ideia de que era um relacionamento real. Parecia um rebote. E as pessoas começaram a questionar tudo. Seus motivos, suas decisões, sua verdade. Então veio o rastro do dinheiro. Heard havia dito que daria toda a sua indenização de divórcio para a caridade, mas documentos mostraram que Elon Musk doou $500 mil para a ACLU em nome dela. Outra parte veio do próprio Depp. Apenas $1.300.000 dos $3.500.000 prometidos foram entregues. Musk até havia enviado um e-mail para a ACLU confirmando que estava ajudando-a a cumprir a promessa. Aconteceu enquanto o processo judicial estava em andamento. Parecia estratégico, como se ela estivesse tentando manter sua imagem limpa, mas a verdade desfez essa história cuidadosamente construída. Finalmente, em 2023, a biografia de Musk de Walter Isaacson revelou o quão tóxico esse relacionamento realmente era. Musk chamou-o de o relacionamento mais doloroso de sua vida. Seu irmão Kimball disse que Heard era um pesadelo. Sua família a odiava. Isaacson o descreveu como um vórtice sombrio. Musk disse que o deixou com cicatrizes emocionais duradouras. No entanto, houve momentos de paixão também. Heard, uma vez, passou 2 meses fazendo uma fantasia personalizada para se vestir como Mercy de Overwatch, personagem de jogo favorita de Musk. Era um amor retorcido. Musk admitiu mais tarde. Sou frequentemente um tolo, mas especialmente por amor. Heard disse que ainda o amava. Ela acrescentou, Elon adora fogo, e às vezes isso o queima. Johnny Depp foi um dos atores mais bem pagos da história de Hollywood. Após o sucesso estrondoso de Piratas do Caribe, em 2003, ele se tornou uma superestrela global. Ele estava recebendo $20 milhões adiantados por cada filme, mais bônus de bilheteria, $40 milhões por filme de piratas e até $55 milhões de Alice no País das Maravilhas, que arrecadou mais de $1 bilhão em todo o mundo. Com números como esses, você pensaria que ele estava garantido para a vida. Mas em outubro de 2017, ele chocou o mundo com um processo. Ele alegou que seus gerentes de negócios haviam desviado $650 milhões ao longo de quase 20 anos. Ele processou uma empresa chamada The Management Group. Depp disse que eles não pagaram seus impostos, fizeram empréstimos sem avisá-lo e gastaram seu dinheiro de forma descuidada, como pagar em excesso por segurança. Eles haviam recebido $28 milhões em honorários, cerca de 5% de seus ganhos por 16 anos, sem um contrato escrito. Ele disse que eles esconderam o quão ruins as coisas realmente estavam. E quando ele descobriu, estava em sérios problemas financeiros. O caso se arrastou por meses. Finalmente, em julho de 2018, foi resolvido poucas semanas antes de ir a julgamento. Um julgamento que poderia ter exposto tudo ao público.
um dos momentos mais sombrios ocorreu na Austrália. Mas o drama não terminou aí. Em abril de 2018, dois de seus guarda-costas de longa data o processaram. Seus nomes eram Eugene Arreola e Miguel Sanches. Eles alegaram que não foram pagos adequadamente após ingressarem em sua equipe de segurança privada em 2016. Não receberam horas extras, pausas para refeição ou períodos de descanso, coisas básicas exigidas por lei. Mas não era apenas sobre dinheiro. Eles descreveram um ambiente de trabalho caótico. Disseram que tiveram que cuidar de Depp, protegê-lo do público e até mesmo levá-lo de carro enquanto ele supostamente estava sob o efeito de substâncias. Eles foram expostos a situações perigosas, incluindo a presença de substâncias ilegais e veículos. Eles alegaram que eram mais do que guardas, eram cuidadores, motoristas e controladores de danos. Então veio outro grande golpe. Em julho de 2018, um gerente de locações chamado Greg Rocky Brooks entrou com um processo por algo que aconteceu no ano anterior. Ocorreu no set de City of Lies, Cidade das Mentiras, um filme em que Depp estava trabalhando. Uma noite a filmagem deveria parar às 22 horas, mas Depp queria continuar. Brooks conseguiu uma pequena extensão, mas às 23 horas a polícia os avisou que eles tinham que encerrar. Quando Brooks transmitiu essa mensagem, alguém disse a ele para entregá-la diretamente a Depp. Foi então que as coisas explodiram. Brooks disse que Depp cheirava a álcool. Ele começou a gritar: "Quem raios é você? Você não tem o direito de me dizer o que fazer." Então, de acordo com o processo, Depp o socou 2 vezes nas costelas e gritou: "Eu te darei $100.000 para me socar no rosto agora mesmo." O lançamento do filme foi adiado. O processo virou notícia. A imagem de Depp, já danificada, sofreu mais um golpe. Brooks afirmou que Depp teve que ser fisicamente contido por seus guarda-costas. Toda a equipe viu. O incidente envergonhou a produção, atrasou o filme e aumentou a crescente lista de problemas de Depp. O processo judicial continuou se arrastando. Em 2022, ainda não havia sido resolvido, mas Depp acabara de ganhar seu processo de difamação de alto perfil contra a ex-esposa Amber Heard, e o momento de outro julgamento público poderia ter arruinado tudo o que ele estava tentando reconstruir. Assim, poucos dias antes de o caso City of Lies ir a julgamento, ele foi discretamente resolvido. Sem confronto público no tribunal, sem novas manchetes, apenas silêncio. Os detalhes do acordo nunca foram revelados, mas Depp não havia terminado de surpreender as pessoas. Em outubro de 2024, ele retornou não em um filme, mas no mundo da arte. Ele lançou uma exposição individual chamada A Bunch of Stuff, um monte de coisas, no bairro de Chelsea, em Manhattan, uma das cenas artísticas mais respeitadas do mundo. A exposição apresentou mais de 70 peças originais. Algumas ele havia pintado décadas antes. As obras de arte eram cruas, pessoais, surrealistas. Algumas mostravam profunda emoção. Algumas eram paisagens oníricas coloridas, mas, juntas, elas contavam a história de um homem que havia vivido o caos e o derramado na tela. Mais de 10.000 pessoas compareceram na primeira semana. Muitos haviam descartado a arte de Depp como apenas mais um hobby de celebridade. Mas os críticos ficaram impressionados. Eles viram talento real, eles viram profundidade, dor e precisão. Na noite de abertura, estrelas do cinema e dos círculos artísticos compareceram. Ficou claro que Depp não estava apenas tentando fazer um retorno. Ele estava tentando reconstruir não apenas sua imagem, mas sua identidade. Não como uma estrela caída, mas como um artista finalmente no controle da história que queria contar.